Bom, meus amados irmãos, que o Eterno vos abençoe ricamente. Venho aqui esta noite trazer um vídeo com um estudo que nós tivemos ontem sobre uma parábola que se encontra no livro de Lucas, capítulo 16. É uma parábola que por muitas vezes é mal interpretada, como ontem a gente fez até uma enquetezinha no Shabat, que os irmãos pudessem primeiramente dizer o que eles pensavam sobre a parábola em si. Foi feita a leitura e os irmãos deram a sua compreensão e a gente depois trouxe uma verdadeira interpretação sobre aquela parábola, que é a parábola do administrador, né? Ou mordomo. E o que acontece? Nós temos que buscar saber o contexto ao qual o Messias está falando em todos os seus momentos, em todas as suas palavras que foram ditas, para que nós possamos dar uma verdadeira compreensão sobre determinados temas. Isso acontece nas cartas dos apóstolos, isso acontece em todos os locais da Escritura. E eu só tive essa compreensão dessa parábola quando eu olhei a nota de rodapé na minha Bíblia, que eu tenho aqui, a Bíblia de Jerusalém, que traz uma descrição completa sobre o mordomo, o administrador, né? E nós vamos ter essa compreensão hoje, tá bom? Então, coloquei aqui essa foto ilustrativa dos fariseus, né? Que tiveram sua importância, sim, mas que também, depois de um tempo, eles acabaram por essa importância se elevando em detrimento aos outros, onde nós sabemos que nós só devemos render honras e glórias ao Eterno, tá bom? Então, no contexto dessa parábola, nós vamos ler aqui porque o Messias começou a falar parábolas, tá certo? Então, ele diz o seguinte, ó: e chegava-se a ele, ao Messias, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E lhes propôs uma parábola, esta parábola dizendo: quem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la? Nós vamos ver aqui que essas parábolas, todas aqui que estão, vão ser completamente contrárias justamente a quem? No contexto, a esses murmuradores. Então aqui nós vamos ver um relato completo de críticas aos escribas e fariseus. Eu não vou me atentar muito a essas primeiras parábolas, mas sim a próxima, tá certo? Mas antes eu vou dar um contexto histórico sobre o que acontecia com esses fariseus que tinham por responsabilidade a guarda dos preceitos divinos e os ensinamentos desses preceitos de uma forma correta, mas ao qual houve um ensinamento exagerado da lei oral, ao qual esses rabinos disseram que Moisés tinha recebido a interpretação da lei junto com a Torá, ou seja, eles davam a interpretação deles e colocavam como respaldo o nome de Moisés. Então, colocando fardos pesados para os homens cumprir, como exagero de mandamento no Shabat, rituais de purificação exacerbados, e colocando o fardo da salvação na força do homem, onde em todas as escrituras nós achamos sempre que a nossa salvação está no Eterno. Então eles colocavam como se os homens fossem justos, pudessem ser justos diante do Eterno por praticar as obras da lei. Então, nesses contextos de parábolas, você vai ver várias críticas aos fariseus. A primeira crítica era que esses fariseus não iam até as ovelhas que foram perdidas. Então, o Messias deixou as outras ovelhas lá e foi buscá-las. E essa primeira crítica, nós podemos ver aqui, eu não sei se eu anotei corretamente, mas eu peço aos irmãos um pouco de paciência. Está em João, capítulo 7, versículo 35, que relata o seguinte, ó: e disseram, pois, os judeus, esses escribas, né, uns para os outros: para onde irá este, que não o acharemos?
irá porventura para os dispersos entre os gregos ensinar aos gregos? Então é justamente isso. O que é que esses escribas fizeram? Eles, em vez de irem até os seus irmãos levar a palavra para trazer ao arrependimento e mostrar a Torá a estes, o que é que eles fizeram? Criaram uma lei ao qual proibia os próprios judeus de irem até estes falar com os gentios e pecadores. Inclusive mandamentos que não poderiam comer com eles. Eu não tinha anotado aqui, mas eu vou citar, abrir aqui para vocês verem, que o próprio Pedro tinha se contaminado com esse fermento e acabou se descuidando e esqueceu em determinado momento, mas o Eterno utilizou uma metáfora, uma visão para Pedro, para que ele não guardasse esses preceitos, porque disse, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito um homem judeu juntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas o Eterno mostrou-me que nenhum homem chame de comum ou imundo, né? Em Mateus capítulo 15, versículos 24, deixa eu ver o que foi que eu escrevi aqui. Ele diz o seguinte, qual era a função do Messias? Exatamente isso. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, que a resultância da pregação do Mashiach seria justamente levar essa mensagem aos dispersos da casa de Israel. Tanto que é uma ordenança, né, do Messias, tá no próprio livro de Mateus, eu também não anotei aqui, eu espero estar certo. Mateus capítulo 15 fala o seguinte, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. É exatamente uma ordenança do Mashiach que os seus discípulos fizessem o contrário desses fariseus, que em vez de fazerem esse serviço, eles, pelo contrário, faziam desserviço de não ir auxiliar os seus irmãos que estavam dispersos. Então a primeira parábola é exatamente as ovelhas perdidas, né, que eles não buscavam. A segunda parábola era que uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma, ou seja, ela perdeu um bem precioso para ela e ela se alegrava quando achou essa dracma. Já esses escribas e fariseus, eles quando tinham esses irmãos aqui que estavam sendo chamados ao arrependimento, eles não se alegravam, pelo contrário, eles nem os procuravam. E a terceira parábola relata o retorno do filho pródigo, ao qual a gente já estudou em outro estudo que tem nesse canal aqui, inclusive, que é o retorno das 10 tribos perdidas da casa de Israel, a qual os judeus, né, os nossos irmãos e Yahudim, que estão compostos das tribos de Benjamim, Judá e uma parte da tribo de Levi, eles não se alegravam com a volta do seu irmão. Pelo contrário, eles murmuravam, eles ficavam com raiva, que era o que eles estavam fazendo aqui, reclamando. Então essa parábola do filho pródigo é exatamente esse judeu que ficou lá, que se entristeceu com a volta do seu irmão. E esses escribas e fariseus tinham que, por ganância, usurpando o povo, colocando mandamentos de homens que traziam a eles regalias, as quais eles eram bem quistos pela alta sociedade, ganhando uma boa quantia e vivendo até em regalias. E esse sistema, né, teve parte, lógico, depois da revolta dos Macabeus, mas muitos desses Macabeus tiveram uma herança de um pensamento errôneo que os sacerdotes no tempo do profeta Malaquias já tinham, que era o seguinte, está em Malaquias capítulo 3 e fala o seguinte: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Eterno, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tendes dito, é inútil servir ao Eterno, que nos aproveita termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Eterno dos Exércitos. Ora, pois,
Nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, ou seja, aqueles que são ímpios. Também os que cometem impiedade são edificados, ou seja, financeiramente, aos olhos do mundo, esses homens estavam bem. Então, esses sacerdotes, na época lá do profeta Malaquias, eles tinham por bem-aventurados os lucros mundanos, as coisas deste mundo. Sim, eles tentam o eterno e escapam. Então, aqueles que temeram ao eterno falaram frequentemente um ao outro. O eterno atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele para os que temem ao eterno e para os que se lembram do seu nome, ou seja, do seu legado. Então, aqueles que são tementes ao eterno, eles vão saber que o eterno há de julgar todas as nações e ele há de fazer a separação entre aquele que acha que é inútil servir ao eterno, ou seja, perdendo todas aquelas regalias que esse mundo oferece, em detrimento àqueles que se dizem sacerdotes, se dizem servos do eterno, mas que têm por bem-aventurado as riquezas deste mundo, que era justamente o que estes homens aqui tinham, né? Eles se vestiam bem, eles andavam com pompas. É isso que a gente vai ver aqui no livro de Mateus, capítulo 23, o qual o Messias faz tem uma visão enorme para saber o que é que esses homens queriam. Eles queriam o quê? As saudações na praça, serem chamados pelos homens de rabi, ou seja, de mestre, né? Vós, porém, não quereis ser chamado de rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Mashi, todos vós, seus irmãos. Então, eles não queriam ser apenas mais um. Eles queriam esses lugares, né? Eles atam os fardos pesados, difíceis de suportar, e põem sobre os homens dos homens, né? Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Então esses homens faziam o que também? Eles fechavam as portas, né, dos reinos do céu, mas eles faziam isso. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois devorais as casas das viúvas sobre o pretexto de prolongar as orações, por isso sofreis mais rigoroso juízo. Então, esses homens, em vez de ajudarem uma viúva, eles iam lá com o pretexto de fazer oração, mas na verdade estavam a fim de devorar a casa das viúvas. Eles tinham a hipocrisia em sua essência. Então, a gente também pode ver isso, parece não ter muito a ver, mas é exatamente que a gente vai notar aqui no livro de Marcos capítulo 12, quando o Messias fala no verso 41 e 42, diz o seguinte, 41 diz: E estando Yeshua assentado defronte à arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito, ou seja, essas pessoas davam muito dinheiro, mas vamos ver se era muito mesmo. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. Ou seja, essa mulher deu pouco. E essa mulher aqui, ela não era para fazer isso até. Mas ela fazia com a esperança no Criador de ter pelo menos o seu alimento cotidiano. Mas a obrigação dessa mulher não era nem fazer tal oferta, mas sim receber um auxílio. Porque na Torá tinha essa ordenança. Mas a gente viu que esses fariseus que recebiam essa oferta da viúva, eles na verdade não iam para a casa dela para poder ajudá-la, e sim para terminar de botar o pé no pescoço dessas viúvas. E chamando seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro. Porque todos os que ali deitaram, ou seja, andaram, do que lhe sobrejava. Mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Ou seja, essa mulher deu verdadeiramente tudo o que tinha, deu muito ao Eterno, porque ela confiou a sua vida, que a sua fonte de renda, seu sustento não estava nas coisas desse mundo, mas sim nas coisas nos céus. Ou seja, ela tinha tesouro, acumulava riquezas nos céus. Mas aqueles que davam o que lhe sobrejava, simplesmente ele estava dando para ser, como a gente viu antes, vistos pelos homens. A gente vai encontrar isso em toda a Escritura, está lá em Mateus capítulo 6, também fala sobre isso. Então a gente vê que pela ganância o Mashiach foi morto.
porque esses homens tinham por medo perder as suas pompas, o seu legado, os seus seguidores, aquelas recursos financeiros que o seu cargo, a sua função no sinédrio ou no julgamento do povo era altamente rentável. Então eles tinham medo de perder isso em detrimento de seguir a verdade. Então agora a gente já teve um apanhado de todo o contexto histórico. Agora nós vamos ler na parábola, no capítulo 16, que dizia o seguinte, ó. E dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico. Quem é esse homem rico? O Eterno, como a gente viu na parábola também lá dos campos, né? E da vinha, ao qual esse homem rico era o Eterno que deu uma vinha, né? Arrendou alguns homens e de repente esses homens, o Eterno mandava aquelas pessoas para poder pegar os seus frutos, né? A parte que lhe era ordenada, e esses homens simplesmente batiam, espancavam esses emissários e matavam muitas vezes ele. E esse homem rico enviou seu filho. E o que é que eles fizeram com ele? O mataram. Então, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Então, qual é o mordomo? Qual é o que é chamado de tutor, que é aio, na carta aos Gálatas até, que é o tutor que foi deixado para que cuidasse do povo por enquanto? Eram esses escribas e fariseus, ou seja, era o sistema judaico da época que foi deixado com o encargo de dar o maior tesouro que o povo judeu tinha. Qual era? A Torá. Então, esse homem rico deu a esse mordomo o tutor, né, dos seus bens para cuidar dele. E este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. Ou seja, esses escribas e fariseus, o que é que eles estavam fazendo com a palavra do Eterno? Estavam colocando fardos pesados e o povo estava recebendo muito mais mandamentos do que o Eterno tinha colocado para ser julgado. E ele, chamando-o, disse-lhe: o que é isto que ouço de ti? Dai-me contas da tua mordomia, porque já não pode ser mais meu mordomo. Então, quem foi que chegou? Quem foi que teve Quem foi que falou, relatou isso para o Eterno? Lógico que o Eterno sabe, mas nós sabemos que quem levou essa acusação foi o Mashiach, que esse reino deles seria... Perdão, tive uma pausa aqui. Por isso, esse reino seria retirado desses homens, foi o decreto que o Mashiach deu, e dado a outro. Isso a gente vai encontrar, deixa eu abrir aqui, em Mateus, capítulo 21, no verso 43, que a gente vai ver aqui, 21, só um minutinho que a internet está um pouquinho lenta. No verso 43 fala o seguinte, ó, que é justamente nessa parábola, né, que eles enviou o seu filho, né, terão respeito ao meu filho, mas o que é que eles fizeram? Mataram o filho para poder tentar ficar com a vinha, né? Então aqui a gente vai ver no verso 43 que diz, ó, portanto eu vos digo que o reino do Eterno vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Então é exatamente o que estava fazendo esse homem rico, estava tirando o reino, ou seja, o seu comércio desse mordomo e dando a outro, né? E diz o seguinte, ó, e o mordomo disse consigo, o que farei, pois o que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso e mendigar tenho vergonha. Israel sempre foi a menor das nações, e ela é a única nação que subsiste desde o início da humanidade, por causa da mão forte do Eterno, mas não por suas próprias forças, e sim pela força do Eterno. Por isso que é dito, ó, cavar não posso e mendigar tenho vergonha, porque o povo de Israel sempre foi soberbo, arrogante, pedante. Era um povo que, sabendo que as suas vitórias não eram por sua própria força, mas ele sempre foi muito arrogante. Então por isso que aqui está dizendo que ele mendigar tem vergonha, né? Então a gente vai observando várias similaridades aqui desse mordomo com
o povo que estava ali assentado na cadeira de Moisés, usurpando, ganhando o reino dos céus à força. Em determinado texto fala que eles estavam tirando o reino do céu à força. Então, eu vou ler aqui para vocês terem uma noção do que é esse mordomo, né? Aqui, que eu estava lendo justamente na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, que fala o seguinte, ó, eu não tenho aqui como acessar, eu não sei como achar, mas eu vou ler para vocês aqui. Ó. Segundo o costume tolerado na Palestina naquela época, o administrador tinha o direito de conceder empréstimo com os bens do seu senhor. E como não era remunerado, ele se indenizava aumentando no recibo a importância dos empréstimos. Assim, na hora do reembolso, ficava com a diferença como um acréscimo que era os seus juros. No presente caso, não havia emprestado, na realidade, senão 50 barris de óleo, 80 medidas de trigo. Pondo no recibo a quantia real, privava-se apenas do benefício. Para dizer a verdade, o usuário que havia subtraído na sua desonestidade, né, não consiste, pois, na redução dos recibos, o que senão um sacrifício dos seus interesses imediatos, manobra hábil que o Senhor pode louvar. Antes, nas malversações anteriores, motivavam a sua demissão. Então, o que é que aconteceu aí, com essa leitura aqui que nós fizemos, na nota de rodapé? Isso aqui esclarece muito, porque mais à frente a gente vai ver que esse empregador aí, ele retira algo, diminui a dívida daqueles que deviam ao seu senhor. Então, esse senhor louvou por conta disso. E a gente fica aéreo sem saber o contexto histórico do que era. Então, o que é que estava acontecendo? Vou lhe dar um exemplo. Eu sou um empresário e sou um agricultor. E, de repente, eu não tenho nenhuma prática com as vendas e deixo uma pessoa, um amigo meu, encarregado de vender os meus produtos. Então, eu entrego a ele 100 produtos a R$10 cada produto. E o que é que esse meu amigo faz? Eu falo para ele, olha, em vez de você vender a 10, venda por 11. Então, o que é que ele faz? Em vez de vender por 11, ele vendia por 20 o meu produto. O que, na verdade, muitas vezes o meu produto ficava encalhado e não vendia. Ninguém queria comprá-lo. E alguém chega até a mim e diz, olha, tu está vendendo o teu produto muito caro, eu não vou comprar. Então, eu vou perguntar, por quanto você está sendo oferecido o meu produto? E vai ser dito, a R$20. Onde, na verdade, o valor que deveria ser cobrado seria R$11, R$1 de comissão ao meu empregado, aquela pessoa que eu contratei, e os 10 do meu lucro. Então, o que é que esses escribas e fariseus estão fazendo, na verdade? Foi-lhe dado a Torá para que eles ensinassem, e lhe dado uma permissão de executar aqueles mandamentos da Torá. E o que é que eles poderiam fazer até? Colocar uma pequena cerca para evitar a transgressão da Torá, mas não que essa cerca fosse um muro muito alto e que esse muro não fosse tão rígido, inflexível, de uma maneira tal que era quase impossível, que é como se esse muro não tivesse portas para entrar. Então, é isso que estava acontecendo. O Eterno deu uma quantidade de mandamentos e foi aumentado a um nível tão alto que ninguém queria comprar, ou seja, ninguém queria guardar os mandamentos porque achava que o meu preço, o preço que eu dei de R$11, na verdade estava sendo, se fosse a 11 seria barato, mas como eu tinha dado a 11 e o meu responsável que eu coloquei para vender aqueles produtos colocou a 20, ninguém queria comprar os meus produtos, por conta da irresponsabilidade do meu mordomo. Dito isso, a gente vai ver o seguinte, ó. Eu sei o que hei de fazer, né? Para que, quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. Ou seja, o que é que esse mordomo fez em detrimento a uma ordem que ele seria demitido? Chamando para si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E ele disse-lhe, toma a tua obrigação, assentando-te já, escreve 50. Ou seja,
o que esse mordomo recebeu a mais, colocou a mais para ser pago, ele se despojou. Ele disse, olha, eu não quero isso para mim. Deixa para lá e faça só aquilo que lhe foi emprestado, só os 50. Só a Torá. Jogou fora aquilo que não prestava e ficou apenas com aquilo que era devidamente para ser cobrado. Então, esse mordomo teve uma boa atitude. Então, o Mashiach está dando um exemplo que esses escribas e fariseus deveriam ter feito ao reconhecê-lo como Mashiach, era se despojar de todos os erros que eles tinham feito e colocado a mais na Torá. Mas o que é que eles fizeram? A gente sabe. E disse ao outro, quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E ele disse-lhe, toma a tua obrigação e escreve 80. Então, isso aqui também demonstra o seguinte, ó, que eles, para alguns, de 50 eles cobravam 100, e outro de 80 eles cobravam 100 também. Ou seja, eles tinham 2 pesos e 2 medidas, o que é algo proibido pela Torá. Se um empréstimo fosse feito a um X, deveria ser feito ao mesmo X para o outro. E aqui a gente vê notoriamente uma diferença de medidas. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Se a gente não entendesse o contexto histórico, jamais a gente vai entender essa parábola. Porque os filhos desse mundo são mais prudentes na geração do que os filhos da luz. Então o Messias está fazendo uma crítica séria aos filhos da luz. Porque esse mordomo injusto, que vivia ali em meados da Palestina, que foi dado esse exemplo, foi esperto em querer tentar manter o seu emprego. Mas os filhos, ele se arrependeu e abriu mão de tudo que era a sua herança, a sua parte de riqueza. Já os filhos da luz já não fazem isso. Eles se retêm no seu coração e continuam com o mesmo erro. E diz o seguinte, ó, eu vos digo, granjearei amigos com riquezas da injustiça, para que, quando estes faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Então, o Eterno vai buscar essas pessoas que estão num mundo injusto. Exatamente o que ele diz nas outras parábolas. Ou seja, ele está perdendo a esperança, né, nesses homens, porque eles sabiam o que iriam fazer com eles. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Então é uma crítica velada a esses fariseus. Pois, se nas riquezas injustas não fosses fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? O que é que o Messias está dizendo aí? Que no meio de tanta promiscuidade que existia na época com o governo romano, ou seja, se você está num mundo ao qual você não pertence, é isso que o Messias fala lá em João capítulo 15, 16, 17, que esse mundo não pertence aos descendentes de Israel, e sim um porvir, o qual até Abraão tinha sua esperança nele, ao qual todos os profetas tinham esperança nele, não nesta vida, mas na vindoura. Então, se no pouco, ou seja, no que não é seu, você é infiel, imagine no que é seu. É isso que o Messias está falando aqui. Porque se nas coisas que não são suas, que neste mundo tudo é passageiro, nós não somos fiéis, como é que a gente vai receber o que é nosso? A nossa herança. Se a gente for infiel no pouco. O pouco é esse mundo. Esse mundo é nada para o Eterno. É nada. Porque se a gente for bem-aventurado neste mundo, meu amigo, no mundo vindouro a gente não entra. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, e há de se chegar-se a um e desprezar ao outro. Não podereis servir ao Eterno e a Mamon. E os fariseus, que eram avarentos, veja, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Então, aqui está bem claro, ó, que essa parábola era justamente para os fariseus que eram avarentos. E disse-lhes, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas o Eterno conhece vossos corações, porque
O que dentre os homens é elevado perante o Eterno é abominação. Exatamente para finalizar esse estudo, é o que é dito pelo Mashiach, dizendo que esses homens queriam parecer justos diante dos homens. Mas o Eterno conhecia os corações deles, porque o que é levado neste mundo perante o Eterno é uma abominação. Então, a compreensão dessa parábola foi dada nesse momento. Espero que tenha edificado aos irmãos, assim como edificou a mim e aos irmãos que estavam na nossa congregação no Shabat. Que o Eterno vos abençoe, e eu gostaria de orar pela vida de todos nós. Pai querido, Santo Eterno, te agradecemos por todos os discernimentos e todas as tuas palavras, Pai. Os ensinamentos verdadeiros que o Mashiach deu, falando em parábolas, para que aqueles que são seus, Pai, possam compreender. Perdoa nossas transgressões e nossas falhas, que tu abençoe a todos os que estão ouvindo esse vídeo e todos os nossos irmãos da nossa congregação. Em nome do teu Filho amado, Yahushua HaMashiach. Amém.